quinta-feira, dia 31 de outubro de 2019. Falta uma semana, portanto, para o tão esperado, será? Finalmente, a última parte do julgamento sobre prisão ou não após condenação em segunda instância. Eu acho oportuno, nesse momento, dar uma passada geral sobre onde estamos. 4-3, placar provisório a favor do cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Tudo indica, no entanto, conforme o histórico de votação dos ministros que ainda faltam votar, e pelo que sabemos de mudança no posicionamento de alguns deles, notadamente Gilmar Mendes, chegaremos ao impasse 5-5. De um lado, os garantistas, que em termos de fundamento associam o que diz o Código de Processo Penal, né, segundo o qual para a prisão é preciso o cumprimento de todos os recursos do trânsito em julgado, o CPP regido pelo texto constitucional, a lei maior, que diz que alguém só pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado. Os garantistas associam gramaticalmente esses dois códigos, essas duas leis, a específica, o CPP, e a lei maior, para defender a posição de pena após somente o trânsito em julgado. De outro lado, a jurisprudência corrente do tribunal, aquela que autoriza, não obriga, porque não tem efeito vinculante, foi gerada a partir do julgamento de um habeas corpus, autoriza a pena após condenação em segunda instância. Em condições normais, é uma coisa ou outra. Ou pode, ou não pode. Temos aí projetado esse impasse 5-5. E aí, a dúvida sobre o que fará o ministro Dias Toffoli para desempatar o voto de Minerva, o presidente do tribunal. Acho que o Supremo Tribunal Federal nunca teve um presidente tão político, cujas ações, votos, tem tanto lastro numa projeção de impacto político, o que é péssimo. O comportamento do Dias Toffoli é indicativo de um juiz de corte constitucional que, em vez de guardar o texto constitucional, de proteger o texto constitucional, faz cálculo político. Já falei aqui nesta coluna e repito, uma característica que é muito significativa desse tipo de procedimento. Dias Toffoli fraciona os julgamentos. Ele leva muito ao pé da letra, o tempo de sessão nunca deixa se estender muito e com isso ganha tempo. Há quantas sessões estamos tratando da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância? Com isso, ganhando tempo, empurrando para novembro, com cálculo, ganha tempo. Ganha tempo para medir o pulso das ruas, para costurar uma alternativa que unifique o tribunal, para testar hipóteses, testar teses, lançar projetos como o que apresentou, aliás, um bom projeto, o que altera o já referido CPP para impedir prescrição de casos em recurso, respectivamente especial e extraordinário, ao STJ e ao STF. Tudo já criando um ambiente para minimizar o bafo das ruas no cangote do Supremo Tribunal Federal em caso de uma decisão impopular. O fracionamento dos julgamentos também tem esse objetivo, né, de diluir o impacto do que se vai decidindo. Pois bem, voltamos aqui. 5-5. Julgamento de todo politizado, de todo fulanizado. Essas matérias, as ações declaratórias de constitucionalidade que geram efeito vinculante, que obrigam a cadeia do judiciário, estão prontas para serem votadas desde dezembro de 2017, muito antes, portanto, do Lula ser preso, que só aconteceria em abril de 2018. Mas o tempo se passou, se adiou o enfrentamento do problema. Carmen Lúcia, com medo, não quis enfrentar. Dias Toffoli agora enfrenta desse jeito. Está fulanizado. É quase um julgamento sobre o Lula. Uma vergonha que assim seja. Que uma matéria de controle constitucional que gera efeito vinculante se encontre sob esse tal grau de fulanização. Em condições normais, sem cálculo político, Dias Toffoli formaria
com os garantistas, 6-5, portanto, a favor de que só se cumpra a pena, prisão, após o trânsito em julgado. No entanto, há muito ele vem costurando nesse período até o próximo dia 7, o dia do julgamento, quinta-feira que vem, aquela solução intermediária de que tanto já tratamos aqui. Qual seja, que o cumprimento da pena ocorra somente após condenação em terceiro grau no STJ, ou seja, o Supremo Tribunal de Justiça ratificando a condenação de segunda instância do Tribunal Regional. Essa é a tese que ele tenta costurar. Só que há uma armadilha plantada na origem pelo relator dessas ADCs, pelo ministro Marco Aurélio Mello, que em seu voto se antecipou, sabendo que poderia vir essa tese intermediária do Dias Toffoli. O ministro Marco Aurélio, relator das ADCs, é intransigente em sua posição em favor de cumprimento de pena após trânsito em julgado. E ele disse que não aceitaria essa solução intermediária puxadinha e fulanizada do Dias Toffoli para a terceira instância. E o voto de um garantista, como Marco Aurélio, seria fundamental para o triunfo da tese intermediária do Dias Toffoli. Ele tem, portanto, um voto a menos, de modo que, para que sua tese de consenso, voto intermediário, terceira instância, prospere, ele precisaria da adesão de algum entre os ministros que votou pelo cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Precisaria, por exemplo, e há indícios de que pode acontecer, que o Alexandre de Moraes migrasse para a solução intermediária, com isso contando que os demais ministros garantistas fechassem com a tese intermediária. Tese intermediária que tiraria o Lula do radar, porque Lula já teve sua condenação em terceira instância confirmada, portanto não seria beneficiado por essa decisão, portanto a medida seria menos impopular, teria menos bafo nas ruas e o tribunal fulanizado se acovardaria um tanto mais. Vamos ver. Esse é o lugar em que nós estamos. É isso, pessoal. Amanhã tem mais. Um beijo.